entender que aquilo que Deus comunica é para o homem todo, para o homem integral, para um coração que queira entender. Irmãos, para onde nós vamos em missões, os países onde nós vamos, as nações, os povos, as tribos, a tabanca, para onde nós vamos, nós sempre encontramos vidas com o coração sedento de Deus, né? E essa sede que o ser humano tem de Deus é a mensagem importante. Então nós podemos dizer uma outra coisa, né? Primeiro nós estamos falando que a mensagem do Evangelho, a mensagem missionária propriamente dita, ela não está presa na cultura, ela é supracultural, ela dialoga com a cultura, ela valoriza a cultura, mas com o elemento de Deus a nós, a cultura celeste, por assim dizermos, né? Ou seja, aquilo que está no coração de Deus, no entendimento dele, vem até nós. E aí nós respondemos a ele. E aí nós temos uma expressão cultural, mas uma expressão cultural em resposta ao que Deus nos fala do céu. Então, a nossa segunda palavra, né, segundo destaque, é que religiões e conselheiros são essenciais ao ser humano. A gente aprendeu agora com a pandemia, né, que é um erro muito grande ignorar o papel importante que os conselheiros têm. Todos nós estávamos e às vezes estamos ainda, né? Estivemos e estamos, às vezes sozinhos, isolados, separados dos nossos afazeres mais cotidianos. O nosso modo de vida foi drasticamente alterado. E em meio a uma crise como essa, se negligenciou que os ambientes cooperativos eram importantes, que os ambientes solidários estivessem funcionando, né? Foi um tal de isolar e cortar, né, esses ambientes cooperativos e solidários, né? Afastem-se. E esse afastamento não foi muito pensado, né? É claro que o isolamento social é importante, mas, irmãos, nós aprendemos duramente isso, porque houve uma melancolia, uma tristeza, uma depressão, houve desistência, suicídio, inclusive, né? Muitas coisas aconteceram no meio desse tempo, porque no meio da crise, né, a fé foi bloqueada algumas vezes, né? Foi impedida de fluir no diálogo que a igreja promove para a saúde dos povos, né? Então a gente aprendeu isso, né? Que religião é importante, conselheiros são importantes, né? A gente poderia dizer numa linguagem mais cristã que igreja, ministração, palavra da fé, palavra do consolo, a palavra do ensino, a palavra que mexe dentro da gente e nos chama para cima, é muito importante, né? E dessa forma a doença seria minimizada, né? Mas ela teve muita oportunidade de encontrar tristeza, encontrar melancolia, o medo, falta de entendimento, falta de oportunidade, puxando os ânimos para baixo, né? E a gente percebe que o trabalho missionário, porque os missionários tiveram que superar essa barreira da distância social, né? De forma muito criativa. Nós deveríamos falar sobre isso nesse congresso, quando conversarmos sobre diálogo discipulador, né? Mas houve realmente uma falta disso, e os missionários fizeram o quê? Eles venceram isso para poder chegar ao coração de quem precisava. Então tem sido de novo descoberto o valor do missionário, o valor do pregador, o valor do conselheiro, o valor do pastor, o valor daquele que move o seu coração como mensageiro de Deus. E sabemos que muito do esforço mundial para o acolhimento de pessoas, para o acolhimento do doente,
para o recebimento do carente, para o trato do carente, para o trato do depressivo, do necessitado, do dependente químico, do desistente, irmãos, do suicida, daquele que se afasta e se isola e fica só. Muito desse trato, muito dele é realizado pela igreja, é feito pela igreja. A igreja cristã, ela tem os mecanismos, ela tem os ministérios e ela realiza isso. E é por isso que no campo de missões, no campo avançado de missões, nós temos então essa obra, uma obra importante que deve, essa obra importante que deve ser entendida. Então a Bíblia diz em Jeremias 22:3, né? Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem a órfã, nem a viúva. Não façais violência, não derrameis sangue inocente neste lugar. Então a proposta da revelação de Deus é uma proposta solidária e uma proposta que levanta o indivíduo e afasta as estruturas que puxam para baixo. Não pulsão de morte, mas pulsão de vida. Não impulso com energia que traz o negativo e empurra para baixo e faz com que as pessoas não tenham vitória em vencer as barreiras e as dificuldades e o pecado, e vencer tudo aquilo de mal que cerca o ser humano e coloca trevas, não deixando que a luz do Evangelho ilumine o seu coração, como diz o apóstolo, né, para o inimigo que é o príncipe desse mundo, e ele tem cegado os olhos dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça e eles possam ver, né, essa beleza que o Evangelho tem. Então a Bíblia ela fala sobre isso como propósito de Deus, e é o propósito missionário. Provérbios 17:21 fala bem assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia. E é verdade, né? Então o missionário leva esse coração. A Bíblia fala: mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo, dos ossos do corpo todo vigor. Isso é Provérbios 17:21. Então o trabalho missionário, ele é essencialmente o anúncio da esperança.